Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então vamos falar de literatura estadunidense, esta obra que já me pediram a leitura há um ano atrás, né? Então finalmente, numa tarde de sábado, uma manhã de domingo, a gente leu A Cabana, do William Young, que é uma obra escrita para um cristão evangélico, né? Assim como nós temos a Auto da Compadecida, do Suassuna, que é escrito para um cristão católico, né? Então, certo, tem umas peculiaridades da obra, mas o enredo é interessantíssimo, e ele passa a mensagem, né? Ou seja, a mensagem que o narrador, o autor, pretende, ele consegue. Porque a mensagem aqui é justamente o perdão. E como ele chega a isso, né, ele usa uma série de alegorias, né, uma série de figurações, inclusive com polêmica. E imaginamos que a polêmica é o que ele quer, né? Ou seja, a polêmica ajuda o cara a vender o livro e a fazer o filme. Inclusive tem um filme, né? O filme foi polêmico, muita gente leu o livro por causa do filme. E basicamente é o seguinte, há uma família, né, uma família centro-americana, no centro-oeste americano, e eles passam por uma crise familiar, existencial, com a morte da filha, né? Ele vai para um camping, né, um acampamento, e aí tem um momento lá que as crianças estão num barco que começa a afundar, e ele vai lá salvar as crianças, só que nisso ele deixa a menorzinha lá no camping, né? E acontece o sequestro, né? E a cabana aqui é onde eles encontram os restos da criança, né? Então tem esse trauma, essa grande tristeza na vida dele, que é um cristão, né? Então ele tenta entender como é que Deus permite que aconteça isso. Uma criança está lá, né, num camping feliz, lá brincando, e de repente alguém sequestra, né, e mata a criança de forma selvagem, né, de forma bárbara. E aí ele fica esse drama todo, né? Então a questão é que nós temos aqui um narrador que é amigo do protagonista, né, o Will, né, que aparece na história, e ele conhece esse personagem e fala: olha, eu conheço aqui um cristão que ele passou por esse drama e ele sofreu a situação, e aí ele aprendeu a perdoar, né? Então a questão aqui é um cristão que aprendeu a perdoar. E aí ele surge na narrativa dessa forma, ou seja, ele mostra figurações divinas, né? Ou seja, aqui no caso a Trindade, e coloca 3 pessoas como representando a presença de Deus nessa cabana, né? Que o protagonista recebe um cartãozinho, né? Olha, né, como se fosse Deus mandando a mensagem para ele: eu quero reencontrar o encontro na cabana. Ele até acha que é o assassino, né, que cometeu o crime e tal. Ele vai até a cabana, então ele pede até uma arma, né, ao amigo, que é o amigo, né, o amigo oferece uma arma e tal, que é o Willy, né, que está narrando a história. Então eu conheço um amigo que passou por uma experiência assim, essa narrativa, ele já vai te apresentando, né, de forma indireta. E aí você vai acompanhando, né, essa vida do protagonista, que ele, né, é o Mackenzie, né? Mackenzie Allen. Mackenzie Allen, ele é um personagem assim, ele é um cara que sofre esse drama e ele quer saber o que aconteceu. Então aí ele vai chegar nessa cabana, né? A gente não sabe se é uma alucinação, se é um sonho, se aconteceu mesmo, né? Porque é a experiência que ele confessa que teve essa experiência, mas a gente não sabe em que nível, né? Então o narrador está falando: ó, eu ouvi do meu amigo contando essa experiência mística em que ele encontrou Deus em 3 pessoas na cabana. Então Deus aparece para ele como uma mulher negra, né, uma mulher africana, aparece como um jovem judeu, né, que seria Cristo no caso, e também a figura do Espírito Santo, que seria uma jovem asiática, né? Então ele vai mostrando isso aí já é polêmico, né? Ou seja, essas figurações de Deus. Porque, por exemplo, se eu fosse escrever o livro, né, e eu fosse um trinitário, se eu fosse acreditasse na Trindade, eu colocaria Jesus. Então apresentaria Jesus, olha, eu só encontraria Jesus e falaria assim: ó, eu sou Jesus e eu sou a representação de Deus na Terra, eu sou a encarnação de Deus na Terra, não existe figura de Deus além de mim, né? A ideia do eu sou o caminho. Então Jesus apareceria, ele só encontraria Jesus lá nessa caverna, e aí teria, né, um ótimo personagem Jesus aqui nessa história. Inclusive eu acho que o mais interessante, mais convincente aqui, essa figura de Jesus, que ela é bem humana, né? É um Jesus que não gosta muito de religiões, né? Ele lembra um pouco Tolstói, assim, é um cara que é religioso, né, no sentido espiritual, mas ele não gosta das religiões, dos dogmas, né? Então é interessante isso aqui. E aí, agora, se eu fosse um não trinitário, ou seja, então Jesus é um profeta, mas não é Deus, eu colocaria um anjo, né? Um anjo é a manifestação de Deus, então ele chegaria lá e encontraria um anjo, né? Agora, se colocar a figura de Deus e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o que é? O Espírito Santo é a onipresença de Deus, né? O Espírito Santo é o que dá a vida, né? Que movimenta a vida. Então que cada um está cheio do Espírito Santo, por isso está vivendo, está respirando, né? Deus soprou sua respiração divina no barro e fez o ser humano. Então essa é a imagem do Espírito Santo. Aqui a imagem do Espírito Santo não é a pomba branca, é uma asiática, né, que fica lá cuidando do jardim e tal. E essa figura de Deus também, ela não é só feminina, ela é masculina, porque em certos momentos aqui ele aparece como o pai mesmo, né, um homem mais de idade, né? No filme apareceu como um índio, assim, né, um senhor mais de idade. Então essas figurações eu acho que são polêmicas, né? Não precisaria dele fazer isso, mas a mensagem é passada. A mensagem aqui é o seguinte: olha, Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele é onisciente, só que em relação ao livre-arbítrio, né, a questão do mal, ele não é onipotente. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio.
né? A questão é essa: Deus respeitou o livre-arbítrio, Ele deu a liberdade ao ser humano para praticar o mal, né? Porque Deus não obriga ninguém a praticar o bem, Deus não obriga ninguém a amar a Deus, Deus não obriga ninguém a amar ao próximo, Deus não obriga ninguém a perdoar ao próximo, né? Então, ou seja, Deus está respeitando a liberdade humana que Ele mesmo concedeu. Agora, é interessante que na Bíblia, vários episódios, né, quando a gente vê lá do Balaão, que Balaão foi fazer, né, proferir maldições sobre o povo de Israel, e Balaão acabou falando bênçãos, né? Então Deus não quis respeitar então a livre-arbítrio de Balaão. Assim como Jonas, né? Jonas não quis pregar em Nínive, pegou um barco, foi lá para a Espanha e Deus, né, fez o barco, né, naufragar, etc. Né, a baleia, que é o episódio da baleia, e Jonas teve que pregar em Nínive. Ou seja, então ele não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Não é isso? Então essas questões, ou seja, a questão aqui é Deus, ele não vai contra o livre-arbítrio, né? Então essa pessoa que pratica o mal, Deus fica observando e ele espera que a pessoa possa se redimir, ela sentir realmente remorso, né? Sentir a penitência disso, né? Se arrepender e aí receber a graça divina e o perdão. Então só Deus pode perdoar, só Deus pode julgar, só Deus pode perdoar. Que é uma ideia meio do Dostoiévski também, né? O Dostoiévski tem essa ideia de que nós só amamos o próximo, nós só perdoamos o próximo graças à presença divina, à intervenção divina. Ou seja, só Deus que pode nos dar esse dom, né? Esse dom de perdoar o próximo, amar o próximo. E aí essa questão do perdão, porque aí nessa aparição divina, né? Ele vai até a caverna onde estão os restos da filha, e aí, né, Deus fala assim: você tem que perdoar, né? Vamos perdoar. E ele perdoa, né? Ele perdoa o assassino e leva os restos da filha, né? Que ele não tinha, a grande tristeza dele não poder ter enterrado a filha, né? Ele não enterrou a filha, né? Então a filha jamais foi encontrada, né? E aí ele encontrou a filha, que é uma das vítimas do serial killer, né? Do psicopata aqui. E aí mostra também a questão do perdão, né? De que ele depois vai perdoar esse serial killer, e o serial killer que realmente nunca recebeu nenhum tipo de carinho na vida, né? Talvez por isso seja um psicopata, né? Um doente mental. E aí ele perdoa, então você foi perdoado. Então essa questão é passada, essa mensagem do perdão, ela é passada. Agora, essas questões teológicas desviam um pouco o foco, né? E aí causam as polêmicas que são boas para vender livro, né? Mas acho que a polêmica atrapalha um pouco os focos. Agora tem cenas interessantíssimas, a cena da sabedoria, né? A Sofia, que é até uma imagem, né? Assim, meio Espírito Santo, só que mais severa, né? Deus julgando, só que Deus julgando como sabedoria. E ele fala, né? Aqui inclusive no livro, no filme, né? Tem uma figura de uma atriz brasileira, né? Que faz essa personagem. Então a Sofia, que é uma imagem até gnóstica, né? A sabedoria divina. Que é um lado feminino de Deus, né, não seja o caso, né? Alguns colocam o Espírito Santo como uma respiração divina, ou seja, feminino também. Mas ela aparece aqui para falar assim: você não pode julgar, né? Você não pode julgar, o único ser que pode julgar é Deus, né? E aí o único Deus que é onisciente, o único ser que é onisciente, né? E sabe tudo, pode julgar, e esse Deus pode perdoar, né? Então é o único Deus que pode julgar e é o único Deus que pode perdoar. Só Deus pode perdoar. E aí vai mostrar a cena, então, por exemplo, de uma criança chorando. Ele viu uma criança chorando. Você, quem é que essa criança está chorando? Esse é seu pai. E ele tem um problema com o pai porque ele sofreu maus tratos com o pai, né? Violência doméstica. E aí a sabedoria fala assim: olha, você, essa criança aí está sofrendo a mão do seu avô, no caso, né? Então, por exemplo, o pai do protagonista sofreu com o avô e transmitiu essa violência de geração em geração. E a sabedoria fala assim: ó, se você for julgar, você vai ter que julgar a raça humana até Adão e Eva, né? Porque sempre é uma violência que vai passando de geração em geração, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, finalizando, né? Importante então a leitura da obra, né? E vamos dar mais umas dicas, né? Vamos ler sobre literatura e religião. Nós vamos ler também essa obra, né? Que lembra muito o Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é sobre a história da filosofia, né? E esse aqui vai ser Viagem de Theo, que vai ser um garoto, né? Um jovem francês que vai viajar pelo mundo com a tia, né? Então vai conhecer várias religiões, vários povos, né? Então nós vamos gastar 3 vídeos falando do Viagem de Theo, que é o Mundo de Sofia, só que falando de religião. E aí vamos usar também como base histórias e religiões, né? Interessante aqui, vai mostrar vários detalhes, como é que funciona, né? As várias religiões, os vários rituais e termos, né? Inclusive aqui tem um glossário mostrando esses termos da religião. E esse livro vai ser interessante justamente para você ver essas particularidades de cada religião, né? Ok? Então aguardem, né, os próximos vídeos. Nós vamos falar então, né, de religião. E aí esse livro, né, eu recomendo assim que leiam, né, junto com Dostoiévski, os Irmãos Karamazov, nós estamos relendo.
E é interessante para você ver essas questões de... Você pode ler também assim, sem envolver com religião, né? Essa questão mais de filosofia. Mas é um livro que é escrito para quem tem essas dúvidas, né? Sobre por que Deus não para o mal do mundo, né? Então, por isso que causou essa polêmica toda. E é um livro mais indicado para um público mais evangélico, né? Assim, um cristão evangélico, que é de onde vem, né? A base para a escrita do livro. É claro que ele causa assim, alguns polêmicos justamente com os dogmas, né? Eu já vi alguns teólogos e alguns pastores reclamando do livro, né? Apesar que alguns reconhecem que é importante falar desse tema, né? Ou seja, num mundo tão materialista, né? Falar de temas mais espirituais. E eu acho que a mensagem espiritual é passada, né? Ou seja, tirando essas polêmicas, essas questões de trindade, etc., né? Ou qual personagem representou quem, né? Mas eu acho que se eu fosse reescrever um livro ou fazer um livro semelhante, eu apresentaria apenas a imagem de Jesus Cristo, assim, sem questões mais de trindade, né? Assim, né? Ou então Jesus sendo a trindade representada, né? E não colocando 3 personagens, né? Mas isso é detalhes da obra, mas essa questão não atrapalha a leitura, né? É uma leitura muito tranquila, muito diálogo, né? Muita conversa, e ela vai fluindo, né? Igual eu falei, numa tarde de sábado, numa manhã de domingo, você já lê o livro tranquilamente, né? E aí vamos aguardar então mais leituras, né? E deixem os seus comentários sobre o que vocês acham do livro. É polêmico mesmo, é de propósito, e se a mensagem, né? Qual que é a mensagem do livro? Perdão, né? A mensagem do livro é o perdão, e eu acho que a mensagem foi passada, né? Basicamente é essa a ideia. E não deixem de ler, ok? Que é a dica, e não deixem de compartilhar.